frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos implementar domínios ricos usando princípios e conceitos do paradigma orientado a objeto, já estudados anteriormente, e adaptando elementos da abordagem DDD, Domain Driven Design. Para essa prática, assumimos que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js mais TypeScript já esteja previamente configurado. Instalação de alguma versão mais recente do Node, gerenciador de pacotes NPM, instalação do TypeScript, configurações de compilação no tsconfig e instalação do VS Code configurada com as extensões necessárias para essas práticas e as práticas anteriores. Certo? A gente já está aqui com o VS Code aberto. E antes da gente começar a falar um pouco sobre o que é essa questão de implementar domínios ricos, é importante a gente entender a contraparte, tá certo? Que é entender, né, o que é um modelo de domínio anêmico, tá certo? Bom, teoricamente falando, né, um modelo anêmico, também conhecido como modelo de domínio anêmico, é um tipo de modelo de domínio no qual os objetos do domínio contêm apenas dados e carecem de comportamento. Vejam, a gente está trabalhando aqui nesses últimos vídeos, né, nessas últimas práticas, toda essa parte de análise design, que são etapas iniciais aí do processo de desenvolvimento de software, a gente está trabalhando análise design de um domínio, né, chamado um domínio de um negócio, né, do comércio eletrônico, né, especificamente o comércio eletrônico que trabalha com a modalidade B2C, né, de varejo, né, onde o cliente compra direto do fornecedor. E a gente falou muito sobre tipo MDD, né, Model Driven Design, ou seja, desenvolvimento, né, o projeto, né, a etapa de projeto dirigida por modelos, né, a gente falou do modelos de domínio escrito, então a gente aqui está com o nosso projeto aqui, ó, o e-commerce-node API, e aqui na nossa pasta Requirements a gente tem todo o nosso modelo aqui de domínio, né, que traz já algumas linguagens, alguns conceitos do nosso domínio, né, sobre o comércio eletrônico. A gente também especificou esse domínio usando aqui casos de uso, né, no caso a visão geral, tá certo? Do domínio, e também especificou mais ainda um caso de usos específicos e definiu subdomínios, né, ou seja, estabeleceu fronteiras dentro desse software para encontrar modularização, né, aplicando aí conceitos de programação via componentes de software, certo? Aqui a gente também trouxe alguns conceitos de CRUD, né, utilizando alguns elementos aí dos diagramas de caso de uso mais específicos, tá certo? Então, quando a gente fala do modelo anêmico, tá certo? A gente está falando também de um modelo de domínio que representa, esse modelo anêmico, ele representa esse domínio, só que contendo apenas dados. Então, por exemplo, se eu tivesse uma classe, né, que vai ser usada nesses casos de uso aqui, por exemplo, categoria, criar categoria, recuperar categoria, atualizar, né? Se eu criasse um domínio, né, um objeto que representa esse domínio apenas com dados, né, ou seja, as informações, lembrando quando a gente viu lá em programação orientada a objeto, a gente falou, né, que uma classe, né, um objeto, tem atributos, né, que são as informações, e comportamentos, que são os métodos e funções, tá certo? Então, quando a gente só tem um objeto que representa algum elemento do domínio que só tem dados e que carece de comportamento, né, comportamentos complexos, né, a gente fala que esse é um modelo anêmico, tá certo? E quando a gente usa modelo anêmico, essa abordagem leva a gente a alguns problemas e desvantagens. Lembrando, viu, pessoal, no mundo da programação, as escolhas que a gente faz de uso, né, das tecnologias, das técnicas, das práticas, das boas práticas, né, dos métodos e metodologias aplicados durante o processo de desenvolvimento de software, eles carecem, né, não carecem, né, mas eles estão, digamos assim, num contexto em que eles podem ser ou não usados a depender da necessidade do software, né? Aquela questão da adaptação, né? O que a gente chama também às vezes de trade-off, né? Ou seja, existem seus pontos fracos, desvantagens, né? E vantagens, assim como, né, outros elementos,
certo? Então, os modelos anêmicos, né, também têm desvantagens. Bom, geralmente o encapsulamento é violado quando a gente tem esses tipos de modelos anêmicos. Por quê? Porque quando a gente tem, por exemplo, uma classe que representa aí o domínio da categoria, ele só tem os dados e não o comportamento, a gente acaba acessando diretamente esses atributos, tá certo? Definidos dentro da classe, e isso, né, viola o encapsulamento. Fica difícil de manter, né, a manutenibilidade do código, né? A gente pode ter lógicas de negócio duplicadas em classes diferentes, o que não é interessante, né? Às vezes, com essa abordagem, não é possível garantir que as entidades no modelo estejam em um estado consistente, né? Estado consistente é um estado em que aquele elemento, no caso aqui, por exemplo, categoria, pedido, produto, né? Elementos daquele domínio, objetos daquele domínio, eles estejam consistentes dentro daquele sistema, né? E aí a gente vê que no último vídeo a gente falou um pouco, né? Vou abrir aqui a pasta Source Modules, na parte do subdomínio do catálogo, a gente especificou mais ainda o diagrama de caso de uso do criar categoria, né? Para, né, mapear ele para uma história de usuário usando aí, né, a abordagem do BDD, que é o Behavior Driven Design, né, Development, né, na verdade, tá certo? E aí aqui a gente percebe que a gente definiu algumas consistências, né? Por exemplo, a gente definiu um cenário padrão, o que é uma categoria, tá certo? Então, veja que as análises e designs que a gente vem fazendo nos vídeos passados vão ajudar a gente a implementar domínios mais ricos, né, evitando os modelos de domínio anêmicos quando necessário, né? Lembrando que o modelo de domínio anêmico ele tem desvantagens, mas eles podem e existem locais em que eles podem ser usados e até recomendados, tá certo? Isso depende muito da situação em que se está sendo vivenciada, tá certo? Então, quando a gente usa a abordagem do modelo de domínio anêmico, às vezes a gente não garante que as entidades daquele modelo, ou seja, os nossos objetos, classes daquele modelo de domínio, no caso aqui, por exemplo, categoria, pedido, carrinho de compras, não estejam num estado consistente. Veja que aqui nesse diagrama, né, não diagrama, né, mas nessa história de usuário com BDD, a gente define um certo estado consistente do que deveria ser, tá certo? Então isso já facilitará aí também a nossa implementação. Outra coisa que essa abordagem leva é a baixa coesão, tá certo? E favorece o desentendimento entre desenvolvimento e negócio, tá certo? Quando a gente usa modelos anêmicos, a gente tende a quebrar aquele interação que a gente busca entre as equipes de desenvolvimento que são interessados no software e as equipes de negócio, ou seja, que entendem o que é um comércio eletrônico, mas não sabem desenvolver. Né? A gente falou muito disso no vídeo passado, quando a gente estava fazendo as histórias de usuário, falando sobre o domain language, né? As linguagens do domínio, né? As linguagens comuns, os conceitos comuns, tá certo? Então, veja que está tudo muito ligado, né? Então, quando a gente implementa domínios ricos, a gente também favorece, né, a uma linguagem de domínio comum e favorece aí a colaboração entre os interessados, tanto os interessados técnicos como não técnicos desse produto, tá certo? Bom, o que é que a gente vai ver agora, né? Como eu falei para vocês, a gente viu que os modelos anêmicos têm vantagens e desvantagens, né? E a gente vai falar um pouco do porquê os desenvolvedores, né, ainda usam modelos anêmicos em seus sistemas, tá certo? Um autor famoso da área de engenharia de software chamado Martin Fowler, né, ele escreveu em um artigo, né, que os modelos anêmicos são antipadrões, tá certo? E desde desse artigo, né, existe um debate, né, que vem se tendo sobre, né, se realmente o modelo anêmico é um antipadrão, né? Embora ele seja comum, ele é encontrado comumente em outros projetos, né? Geralmente quando a gente faz projetos mais simples, que as regras de negócio daquele domínio não são tão complexas, a gente tende a escrever modelos mais anêmicos, né? Principalmente quando a gente está trabalhando aí com operações crudas e simples, né? Criar, recuperar, atualizar e deletar sem muitas regras de negócio. E com essa coisa comum, né, a gente percebe que o modelo anêmico
ele pode ser um antipadrão a depender da situação de complexidade do software, mas ele existem casos onde ele pode ser usado. E algumas razões para se usar esse modelo são, primeiro, o padrão de registro ativo, né, que é o Active Record. Ou seja, o padrão de registro ativo é uma abordagem para acessar dados de um banco de dados, né? Ou seja, uma tabela ou visualização do banco de dados é agrupada em uma classe, ou seja, quando minha classe, quando minha entidade representa uma consulta select no banco, por exemplo, tá certo? Ela é muito popular e usada em objetos de domínio quando a gente está usando, por exemplo, ferramentas ORM, né? Object Relational Mapping, né? Então, que a gente vai ver no futuro com mais detalhes essas ferramentas, tá certo? E aí esse padrão de registro, ele produz objetos de modelo anêmico. Então, isso é uma razão de se usar um modelo anêmico. Outra razão é o uso direto, né? Ou seja, na programação mais procedural, é mais comum usar modelos anêmicos do que na programação orientada a objeto, tá certo? Os modelos anêmicos têm a lógica de domínio em algumas outras classes de serviço, tá certo? E outra coisa é soluções com baixos requisitos lógicos, né? Ou seja, como eu falei, quando as regras de negócio, quando os requisitos lógicos, os requisitos funcionais são menos complexos, eles tendem a ser, por exemplo, assim, operações CRUD mais simples. Um modelo anêmico geralmente tende a ser suficiente. Então vejo que o modelo anêmico não é totalmente inimigo do desenvolvedor e ele tem momentos em que ele pode ser usado e até encorajado, tá certo? Então veja, a complexidade do projeto às vezes simplesmente não convida a aplicar princípios de domínios ricos, tá certo? Quando o domínio ele é muito simples, às vezes a gente pode entregar e cumprir os nossos requisitos funcionais com menos complexidade, tá certo? Ou seja, usando modelos anêmicos, isso é possível, tá certo? E aí, geralmente, quando a solução, né, contém principalmente operações CRUD muito simples, sem muita lógica de negócio, ou seja, eu vou salvar, né, por exemplo, do CRUD, eu vou criar uma categoria e não preciso fazer validação dessa categoria. Veja que aqui na nossa tela, a gente tem aqui a história de usuário que especifica um pouco melhor o caso de uso, criar categoria, e a gente percebe que as regras de negócio elas começam a ficar um pouco mais definidas, né? Validações, né? A gente tem estados possíveis da nossa categoria, né? O que é uma categoria válida e inválida. Então, nesse caso aqui, o CRUD, né? A criação da categoria começa a ficar um pouco mais complexa, por isso a implementação de domínios ricos tende a ser um pouco mais interessante nesse modelo. Mas se a gente não tivesse exceções, e se uma categoria pudesse ser criada e seus estados, né, de inconsistência fossem irrelevantes, digamos assim, talvez usar um modelo anêmico seria a solução mais ideal pelo nível de complexidade mais baixa e facilidade de implementação. Beleza? Bom, depois de falar um pouco sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre as maneiras, tá certo? De evitar um modelo de domínio anêmico. Como é que a gente evita, então, de fazer um modelo de domínio anêmico, né? Ou seja, um modelo onde os objetos e as classes ali só tem dados, né? Não tem comportamentos muito complexos. Bom, há uma longa lista de melhorias e práticas que a gente pode aplicar para evitar o domínio anêmico, né? Tudo também depende da complexidade da solução e do projeto que está sendo aplicado e de quão purista o desenvolvedor e a equipe entende sobre o que é um modelo rico. Por isso a gente fala de quanto a gente leva ao pé da letra os conceitos. Lembrando que eu falei, no mundo da programação a gente tem muito essa questão da adaptação, né? Adaptar os conceitos, adaptar os métodos, adaptar as técnicas, as metodologias e as boas práticas àquela situação específica. Né? Tudo que eu estou fazendo aqui nesse projeto, né, parte de conceitos, mas às vezes existem adaptações, porque esse projeto tem uma característica específica de ser um projeto para ser visto como um projeto onde a gente aplica, né, toda a parte que a gente está aprendendo conceitualmente, e é um projeto acadêmico, né? Mas talvez um projeto para uma empresa que está pagando, um projeto para uma empresa tipo do governo, sejam projetos com características diferentes, e aí cada um deles vai ter sua própria realidade. Beleza? E como a gente pode... vamos dar algumas práticas que evitam o modelo anêmico. Primeiro, definir invariantes.
tá certo? Invariantes de classe são o que fazem sua entidade ser uma entidade. Certo? Então, por exemplo, categoria, né? Classe, categoria, aí a gente está falando como sinônimos, né? Então, imagina a entidade aqui, categoria, tá certo? O que é uma categoria dentro do sistema de comércio eletrônico? O que é um pedido? O que é um carrinho de compras? O que é um endereço? Tá certo? O que seria um produto dentro desse sistema. Lembrando que um produto dentro do sistema de comércio eletrônico pode ser diferente de um produto de outro sistema, por exemplo, um sistema de controle de estoque. O que é um endereço dentro do sistema do comércio eletrônico? Quais são as informações, né, atributos que ele precisa ter? Talvez o endereço em um sistema de comércio eletrônico tenha informações a mais do que um sistema, por exemplo, acadêmico, né, onde tem também a entidade endereço. Só que a depender do contexto daquele domínio, né, informações são necessárias. Aí a gente lembra do conceito de abstração, né? De abstrair algumas coisas, alguns detalhes, porque aquele domínio não precisa daquilo. Tá certo? Então, definir invariantes é uma forma de evitar aí domínios anêmicos, tá certo? E invariantes são o que define o que é sua entidade, né? Ou seja, o que é uma categoria dentro do meu sistema de comércio eletrônico. É uma pergunta válida a ser feita para se definir um invariante. E aí, né, em sua essência, né, e qual é o motivo delas existirem nesse sistema? Por exemplo, qual é o motivo da categoria existir no sistema? Né? Qual é a essência? E aí, veja que isso tudo a gente pode responder usando os diagramas, tá certo? Que a gente veio fazendo, todas as documentações anteriores, todo o processo de especificação, desde lá do documento inicial, que é aquele documento texto que fala de uma visão geral, tá certo? Outra coisa, né, que faz com que a gente possa diminuir e evitar domínios anêmicos, né? Pensar duas vezes antes de usar construtores públicos sem parâmetros. Quando a gente está criando uma classe, né, uma entidade, a gente tende a criar construtores, né, que é um conceito do paradigma orientado a objeto, ou seja, é um comportamento, um método específico, né, das classes, tá certo? E aí a gente tende a criar construtores sem parâmetro, e isso é uma coisa que a gente tende a evitar, tá certo? Por quê? Porque é muito possível que com o uso de construtores públicos, né, a gente não tenha estados válidos, estados consistentes, né? Porque aí a gente vai estar criando objetos com valores, né, vazios, né, inicializando esse objeto em memória com valores vazios. Então, isso evita, né? Na verdade, quando a gente tem esses construtores assim, a gente permite que os clientes, né, criem objetos daquela entidade com estados inconsistentes, por exemplo, quebrando essas regras aqui, ó, que a gente define aqui nas histórias de usuário, por exemplo. Isso não é interessante, certo? Outra coisa que evita criar modelos anêmicos é as propriedades públicas dos métodos sets dentro das classes. Então, tem lá, ó, dentro de categoria, nome da categoria e ID da categoria. E aí eu tenho um método getSet para esse atributo. O get é tranquilo, porque o get é só uma recuperação da informação, ele não altera, mas o método set ele é público e ele deixa alterar. E se esse método ele não tiver nenhuma validação de o que é que deve ser, por exemplo, aquele nome da categoria, a gente tem aí uma forma de criar inconsistência, né, diante das nossas regras de negócio, tá certo? Que a gente tem. Então a gente tem que se livrar, né, ou evitar, né, que esses métodos que fazem alteração de informação, sets principalmente, tenham uma propriedade, né, o modificador de acesso público, tá certo? E, né, outra coisa que evita é quando a gente tiver regras e comportamentos de domínio de serviço, né, que essas regras e comportamentos, né, dos serviços de domínio sejam passadas para o modelo de domínio. Isso aqui é algo mais complexo quando a gente precisa trabalhar com serviços de domínio. No caso, a gente só está falando aqui dos modelos e trabalhando com entidades. Então, a gente vai estar focando para criar domínios mais ricos nessa questão de definir invariantes, definir construtores privados, onde tenha-se validação das consistências dos dados e de estados consistentes, como, por exemplo, um estado de categoria válida, e livrar também, né, evitar que os métodos sets tenham modificadores de acesso público. É basicamente isso que a gente vai estar trabalhando. Beleza? Bom, a gente falou um pouco sobre o que é invariantes, e aí é interessante a gente falar, né, mais detalhes sobre o que é isso, o que são essas invariantes de classe. Um invariante de classe é um conjunto de condições que deve ser verdadeira para qualquer objeto de uma classe em qualquer ponto do tempo. Então vamos lá, eu tenho aqui
meu subdomínio do catálogo, eu vejo que aqui eu tenho duas entidades, né, categoria e produto, né, que são classes, certo? Um invariante de classe é quando eu tenho um conjunto de condições, por exemplo, que devem ser verdadeiras para todas as categorias dentro desse tema. Se eu criar uma categoria dentro desse tema, seja uma, seja 10, seja 1000, todas elas devem obedecer esse conjunto de condições. Veja que a gente começou a definir esse conjunto de condições quando a gente pegou esse diagrama aqui, esse caso de uso específico, e especificou ele, detalhou ele, mapeando ele para uma história de usuário com BDD. Tá certo? A gente já define aqui o cenário padrão e alguns cenários de exceção. Isso são algumas condições que a gente vai ter que implementar. E a partir e quando a gente pega isso aqui, né, textualmente falando, essa documentação, e implementa isso, né, seja qual a linguagem for, a gente está criando classes, né, invariantes de classe, tá certo? Mais especificamente na programação orientada a objetos, invariantes de classe são usados para definir os estados válidos de um objeto. Tá certo? O que é um estado válido de uma categoria? O que é estado válido de um carrinho? O que é um estado válido, por exemplo, no sistema acadêmico? O que é o estado válido de um aluno? O estado válido de uma disciplina? Tá certo? E isso garante que esses objetos, né, essas entidades, sempre permaneçam nesse estado válido. Tá certo? Nesse caso, a gente está usando aqui, né, no nosso processo de desenvolvimento de software para esse sistema, as histórias de usuário com BDD para definir qual é esse estado válido, né, quais são as exceções e quais são as condições interessantes, né, e verdadeiras para que todo objeto de uma determinada entidade, no caso aqui categoria, exista. Tá certo? E veja, essas invariantes de classes geralmente, né, são definidas no construtor da classe, né? Ou seja, veja que a gente já está falando um pouco mais agora de implementação, né, especificando mais ainda essa parte da parte de análise design. Já estou falando, para fazer invariantes eu tenho que geralmente definir isso no construtor, né, e são impostas por meio de uso de métodos privados, né, ou seja, indo atrás de encapsulamento. Foi por isso que a gente teve que ver toda a parte teórica de programação orientada a objeto antes, né? Todos aqueles princípios, né? Polimorfismo, abstração, reuso através de herança e relacionamento, né? De associações e encapsulamento, tá certo? Outra coisa, né? Além de tipo de definir o construtor, né? As invariantes no construtor e impor métodos privados, né? Eles também, né, são verificados nos métodos da classe antes de qualquer operação, para que possa ser alterado. Então, se o meu objeto vai ser alterado via set, ou algum método, algum comportamento específico dentro daquela entidade que vai alterar o objeto, eu também tenho que garantir que aquelas condições, ou seja, essas condições definidas aqui na história que eu defini, né, sejam aplicadas, tá certo? Então, invariantes são uma forma de garantir integridade dos dados de objeto. Então, se a gente estiver falando, eu preciso ter integridade de dados no meu sistema, provavelmente vamos ter que aplicar e implementar domínios ricos. Por quê? Porque os domínios ricos, eles são implementados através também de invariantes de classe. E invariantes de classe garantem integridade. Veja como uma coisa puxa a outra. Tá certo? É óbvio que quando a gente tem experiência, a gente nem precisa ter essa lógica, né? Quando a gente sabe naturalmente, de forma transparente, que fazendo invariantes de classe, a gente acaba tendo integridade maior na hora da manipulação do sistema. Tá certo? E a validação invariante por meio de encapsulamento é apenas um dos benefícios de um modelo rico. E aí isso aí é natural, né? Se eu aplico invariantes, e invariantes são normalmente definidas nos construtores e impostas por meio de uso de métodos privados, tá certo? A gente acaba que aplicando encapsulamento, né? Ou seja, quando a gente aplica invariantes de classe, a gente acaba, né, chegando nesse princípio do encapsulamento naturalmente. Beleza? Bom, e agora, a última parte teórica, a gente vai falar sobre o que é um domínio rico, então. Tá certo? Olha, um domínio rico, né, que é Rich Domain Model, a principal diferença do domínio rico para o domínio anêmico é que nossa lógica de negócio, ou seja, as regras de negócio, né, fazem parte da entidade. Né? No caso aqui, por exemplo, em criar categoria, quando a gente criar uma classe uma entidade, né, ou classe categoria, ele vai ter toda a regra de negócio que a gente, né, de certa forma, já detalhou um pouco aqui nessa história de usuário que vocês estão vendo aqui na tela, tá certo?
E essa lógica que vai estar dentro dessa entidade orienta e controla como essa entidade é instanciada, ou seja, garantindo um estado, né, válido dessa entidade, tá certo? Um modelo de domínio rico é caracterizado por combinar dados e comportamento, né, não somente dados como o modelo anêmico, e manter apenas um serviço SIMA acima disso, tá certo? Em vez de ser apenas um detentor dos dados, como o modelo anêmico, né, esse domínio rico, né, ele valida a entidade, né, o modelo de domínio é responsável pela representação dos casos de uso e se preocupa com requisitos de estado interno. Então veja aí que a gente falou que um domínio rico, né, ele representa casos de uso. Por isso que a gente fez, né, aqui diagramas de casos de uso. E veja como fazer esses desenhos anteriormente, né, ajudam a implementar em termos de código, aqui no caso em TypeScript, esses domínios ricos, tá certo? Porque a gente já definiu e desenhou, né, nessa parte de design aqui de projeto, alguns casos de uso, né, que vão nos guiar nesse processo, tá certo? Quais são os benefícios, né, de um modelo de domínio rico? Primeiro, quando a gente tem modelo de domínio rico, a gente tem uma melhor descoberta, ou seja, se soubermos exatamente onde o código está, isso reduz o tempo que levamos para descobrir onde o novo código deve ser adicionado. Por isso que definir um subdomínio, né, a gente criar essa fronteira aí para chegar aí nessa componentização de software, né, nessa modularização, facilita a descoberta, né, do código. Evita a duplicação, porque se a gente sabe onde o código fica, a gente reduz potencial duplicação, ou seja, se eu sei que eu tenho que mexer com categoria, provavelmente eu vou mexer dentro das entidades de categoria ou dentro do módulo, né, onde está a categoria. Por isso que isso também é refletido na nossa infraestrutura de pastas. Olha, veja que a gente tem uma pasta módulos. Nessa pasta módulos vão ser esses subdomínios que a gente vai identificando a partir dos diagramas mais genéricos e mais em cima do top-down, né, mais genéricos, tá certo? E a gente tem aqui o catálogo, né? A gente fez aqui o pedido só para mostrar também como vai ser esse subdomínio, tá certo? Então isso evita a duplicação porque eu sei, né, onde está cada coisa, né? A gente modulariza e a gente reflete isso também nas nossas pastas, tá certo? E outro benefício do domínio rico, como a gente já falou, é encapsulamento, né? Que é o ato de proteger a integridade dos dados, tá certo? A gente já falou sobre isso e a gente vai ver na prática como é que a gente implementa um domínio rico aplicando essas práticas que a gente falou. Então, agora sim, né, a gente vai para implementação de um modelo de domínio rico, tá certo? Estou aqui com o meu projeto aberto, né? E aí veja, só para a gente começar o nosso código. Na programação orientada a objeto, no paradigma orientado a objeto, um modelo de domínio, né, a gente tem dois modelos, a gente tem alguns modelos de domínio aqui visto de visões diferentes, né? A gente tem o modelo de domínio textual, mais genérico, que foi o primeiro, né? Depois o modelo de domínio da visão geral, onde a gente mostra, né, as nossas funcionalidades e os casos de uso do sistema de forma mais genérica. Fizemos o modelo de domínio do subdomínio, né, do catálogo, e aí especificamos os casos de uso, né, que são inerentes a essa parte de produto e de categoria. Tá certo? E esse modelo de domínio é normalmente representado por um conjunto de classes. No caso aqui, não cada caso de uso, né? Mas, por exemplo, um modelo de domínio, no caso aqui do gerenciar categoria, a gente vai ter uma classe para categoria. Para quê? Para poder criar, recuperar, atualizar, deletar, recuperar por ID, recuperar por filtro. Tá certo? Então, esses modelos de domínio podem ser representados tanto por classe, que a gente vai chamar de entidades aqui, como interface, tá certo? Com cada classe ou interface representando um conceito ou objeto específico dentro do domínio, né? Nesse ponto. Por isso que é importante a linguagem de domínio, né? Que é a Domain Language, né? Que é aquela linguagem comum. Saber os nomes comuns, né? Entre as pessoas não técnicas e técnicas definidas, né? Durante o processo de análise e design, ajuda a gente a modelar e criar modelos de domínio mais avançados, como a gente veio fazendo aqui nesses diagramas, né? E, consequentemente, esses termos comuns serão incorporados no código, né? Criando um modelo de domínio mais rico também, que reflete
a vida real, a essência do negócio, no caso aqui o comércio eletrônico, e suas regras de negócio, tá certo? Que é um conceito também muito importante. Beleza? Bom, vamos lá, implementando, usando conceitos e princípios do paradigma orientado a objeto, tá certo? Veja, como no nosso domínio a gente tende a ter uma complexidade de lógica de negócio nesse domínio do comércio eletrônico, a abordagem, né, aqui que a gente vai fazer é usar conceitos da programação orientada a objeto, que a gente já viu, para modelar o comportamento complexo desse objeto, ou seja, como é que categoria se relaciona com o produto, né, quais são as informações e comportamentos da categoria, quais são as informações e comportamentos do produto, como criar uma categoria, como criar um produto, né, por exemplo, como adicionar uma categoria a um produto, tudo isso são regras de negócio que fazem parte do nosso domínio e que a gente vai fazer aí o uso dos conceitos da orientação a objeto para atingir esse domínio rico, beleza? Mas vamos lá, eu vou fechar aqui os diagramas, porque a gente não vai precisar deles agora, e vou aqui ó, no diretório módulos, dentro do meu diretório catálogo, que é o meu subdomínio, né, que a gente está trabalhando mais, a gente vai criar, né, a gente já tem uma pasta requirements, onde a gente tem aqui a especificação da história de usuário. Eu vou criar aqui, eu vou clicar aqui em catálogo, nova pasta, e vou criar uma pasta chamada domain, tá certo? Domain, tá certo? Essa camada aqui dentro do catálogo, domain, tá certo? É a camada que vai conter a lógica de negócio do subdomínio do catálogo, tá certo? Ou seja, vai ter as entidades ou eventos, né, de negócio, né, desse catálogo, né, dependendo do que você está fazendo, se for mais complexo, tá certo? E obviamente isso aqui está relacionado com o tipo de objeto da entidade que esse subdomínio interpreta, né? Que no caso aqui interpreta não, que ele demonstra e que ele, digamos assim, apresenta, que é a categoria e o produto, beleza? Aqui nesse ponto a gente meio que aplica alguns conceitos de forma adaptada do padrão arquitetural DDD, né, que é o Domain Driven Design, né, e as suas camadas, tá certo? Então a gente vai estar adaptando aí, né, alguns conceitos de várias técnicas, metodologias, padrões e princípios. Okay? Depois de criar o diretório, aí sim a gente vai começar a fazer código, né? Vou clicar aqui dentro do domain e vou criar um novo arquivo. O nome desse arquivo inicial vai ser ó, categoria, tá certo? .type.ts, certo? Categoria, por quê? Porque a gente vai trabalhar especificamente esse caso de uso, criar categoria, né? E essa história de usuário, né? Que é a história de usuário do criar categoria, que está dentro do subdomínio do catálogo, tá certo? Então a gente criou categoria.types.ts. O que é que vai ter dentro desse arquivo TypeScript? Vão ter as interfaces, são os contratos e tipos do TypeScript que determinam o que é uma categoria. Veja, quando a gente falou de criar invariantes para chegar até domínios ricos, a gente falou que as invariantes eles garantem a integridade do que é uma entidade dentro do sistema. Então aqui eu vou definir, né, o que é uma categoria para mim dentro do meu sistema. Tá certo? Quando eu falei lá em invariantes, se a gente for falar um pouco da teoria, a gente falou, invariante de classe é um conjunto de condições que deve ser verdadeira. Tá certo? Na programação orientada a objetos, invariantes são classes, são usadas para definir estados válidos. Então aqui eu já vou definir alguns contratos que definem meus estados válidos. Lembrando que, tipo, em termos de para o cliente lá na ponta, né, ele não vai ver essa parte do código. Ele não vai ver que isso está sendo criado. Como eu falei, isso aqui tem a ver com requisitos não funcionais, né? Deixar o software mais manutenível, mais escalável, né? Mais fácil de implementar novas funcionalidades, mais fácil de buscar e consertar erros, beleza? Então aqui dentro de categoria.types.ts a gente vai criar uma interface que define o que é uma categoria. Então, ó, criei aqui a interface, né? Palavra reservada do TypeScript e categoria, né? Aqui eu estou usando um padrão, uma boa prática, né? Em toda interface botar o I maiúsculo e o C, né, daquela entidade maiúsculo. E aí defino que uma categoria tem que ter um ID do tipo string e um nome do tipo string. Lembrando que a gente está trabalhando no TypeScript
TypeScript, que é tipada, tá certo? Eu vou botar aqui um comentário só para a gente entender o que é essa interface, entendeu? Olha, são todos os atributos, propriedades, ou seja, informações que uma categoria deve ter no sistema. E aí, veja, isso aqui eu estou tentando criar um contrato que defina qual é o estado válido de uma categoria dentro do meu sistema, ou o que é uma categoria. Eu estou tentando criar aqui mecanismos em termos de código que garantam a minha invariante de classe e, consequentemente, um domínio mais rico. Tá certo? Bom, outra coisa aqui que a gente pode fazer é definir subtipos a partir dessa categoria, né, que vão nos ajudar a, por exemplo, na hora desse próprio caso de uso que a gente vai estar trabalhando aqui, ó, que é criar categoria. Por exemplo, para eu criar categoria, eu preciso ter o ID? Não, porque o ID vai ser gerado automaticamente. Então, eu posso criar um tipo que defina o que é, né, quais são as informações, quais são as propriedades que eu preciso na hora de criar uma categoria baseada no que é uma categoria no meu sistema. Então, eu posso usar aqui o type, tá certo? Criando uma categoria e chamar aqui de criar categoria props. Veja que eu botei um nome bem intuitivo, aí, propriedades para se criar uma categoria baseada no que é uma categoria no sistema. E aí posso usar um comando chamado omit, né, que vai omitir uma informação. Por exemplo, dessa interface categoria, omita o ID. Então veja o que é que eu fiz aqui, definir o que é uma categoria para o meu sistema, tentando atingir aí, criar mecanismos para criar invariantes de classe, tá certo? E aí depois peguei essa categoria que já foi criada, se eu passar o mouse aqui ele define, e tentei definir isso. Veja que na tela ali ele mostra, type é criar categoria props igual a, abre chaves, nome string, ou seja, ele omitiu o ID. Então, para eu criar a categoria, eu só vou precisar do nome. Mas lembre assim, por exemplo, eu estou trabalhando com endereço, nome, né, rua, CEP, estado. Quais são o que é um endereço para o meu sistema? São todas aquelas informações e as que são obrigatórias. Mas para eu criar um endereço, eu preciso de todas elas? Não, então eu posso omitir algumas, entendeu? Então, botando aqui um comentário para ficar mais fácil, a gente tem aqui atributos que são necessários para criar uma categoria, né, garantir a integridade dos dados de um objeto, né, e aí lembrando que invariantes ajuda a fazer esse processo de garantia da integridade. Então a gente está criando aqui contratos, né, ou seja, que esses contratos têm que ser obedecidos pelo nosso código, né. Bom, depois de fazer isso, né, de criar o arquivo, né, esse arquivo, a gente vai criar um novo arquivo chamado categoria.entity.ts. Então vou clicar aqui dentro do domain, da pasta domain, do subdomínio catálogo, new file, categoria entity. Então veja que a gente criou os contratos, está criando a entidade, que é a classe, tá certo? Esse conceito de entidade também a gente, né, tá usando aí, né, um pouco do DDD, né, de forma adaptada, porque a gente não vai usar tudo do DDD, mas essa parte do DDD sobre entidades é interessante, né? Domain dentro do catálogo, tá certo? Dentro do catálogo a gente também já tem o requirements, onde tem as histórias de usuário, que é mais documentação, né? Então, o que é que a gente vai criar aqui dentro dessa entidade, né? Veja, para o DDD, que é da onde a gente também, de certa forma, bebe de conhecimento para aplicar aqui, né? Não todo o DDD, mas uma parte dele. Uma entidade é um objeto dentro do nosso sistema de computador que incorpora um pequeno conjunto de regras críticas de negócio. Então, eu vou estar implementando, né, olhando aqui para o meu diagrama, uma entidade que tem regras críticas de negócio, ou seja, regras de negócio para o meu elemento categoria dentro do meu domínio. Certo? E aí, como eu falei mais uma vez, reforçando, a minha história de usuário com BDD ajuda a entender essas regras críticas e os dados críticos, né? Regras críticas são, por exemplo, o que é uma categoria válida, quais são os estados de exceção, né? E os dados, né, críticos, né? Por exemplo, definindo aqui nos meus contratos, né? No caso aqui a gente tem dois dados, né? Dois atributos, mas a gente poderia ter muito mais, e isso tende a ser maior quando a gente estiver falando de pedido, quando a gente estiver falando de carrinho de compra, quando a gente estiver falando de transação, né, de pagamento, de pagamento a dinheiro, qualquer outra coisa desse tipo, certo? A gente está trabalhando com um elemento mais simples, mas isso aqui, né, pode ser aplicado a todos
as entidades identificadas nesse domínio que a gente está vendo. Beleza? Bom, quando a gente fala de dados críticos de negócio e regras críticas de negócio, a gente está falando no inglês, né, Enterprise Business Rules, tá certo? Que são as regras de negócio da organização. E geralmente isso, né, vem já, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu quero automatizar através de um software. Aquelas regras já existem, né? Só que elas são feitas, por exemplo, num caderno, numa planilha do Excel, né? São regras que são implementadas, por exemplo, na hora de vender, na hora de remover um produto do estoque, na hora, por exemplo, de aprovar um aluno. Por exemplo, a média do aluno daquela instituição é 6, na outra é 7. Isso são regras de negócio críticas, né? Então, cada negócio vai ter sua regra e a gente está tentando trazer essas regras o mais perto da entidade para criar domínios ricos, tá certo? Então, as entidades devem ser o primeiro lugar. Olha, veja que a gente criou um arquivo aqui, ó, entity, né? Onde a gente vai colocar a lógica de domínio, principalmente daquilo que a gente já especificou, né? Tanto nos diagramas como com história de usuário e com outras técnicas também, tá certo? Quando a gente usa entidade, a gente quer, né, que um determinado modelo, no caso aqui, por exemplo, a categoria, né, diga o seguinte: o que é que o pode fazer, né? O que é que quando ele pode fazer e quais as condições, por exemplo, né, aquele estado válido. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, para eu usar, né, para eu criar a minha entidade, eu vou ter que usar meu contrato que eu criei. Então vou importar aqui, ó, e categoria. No caso, faltou aqui, ó, na parte dos tipos, né, exportar isso aqui que a gente criou, né? Vamos lá, exportar, por exemplo, a interface categoria e exportar as propriedades, criar a categoria, que é o tipo, né, que a gente criou. Beleza? Vou vir aqui na entidade e vou, agora que a gente está exportando, ela aparece aqui, né, posso digitar, mas vou aproveitar as facilidades do VS Code e importei a interface a partir do meu arquivo. Então veja que os arquivos separados também ajudam na organização e na reutilização desse contrato, por exemplo, em outros locais. Beleza? Bom, e aí agora sim eu vou criar minha entidade aí. Class, categoria, seguindo padrões aí, né, tipo do nomes de entidades e classes com letra maiúscula, a primeira letra. Implements, né, que é uma palavra reservada para implementar um contrato. Feito isso, né, o meu próprio VS Code já vai estar me dando erros aqui, né? Vou passar o mouse aqui em cima. Veja qual é o erro. Ele vai dizer, ó, que a categoria, a entidade de categoria que eu estou criando, né, ela é declarada e nunca usada, e também ela está incorretamente implementada, porque o meu contrato define que uma categoria tem que ser do tipo iCategoria, e essa categoria precisa de um ID e de um nome, e a gente não tem nada aqui ainda, tá certo? Então vamos definir aqui, ó, os atributos da classe primeiro, né? Vou botar o comentário para ficar mais organizado, e a gente vai definir aqui, ó, um private, né, ID string e um private nome, certo? Veja que quando eu fiz isso, ainda aparece aqui, tá certo? Né? A gente tá vendo aqui, ó, o que é categoria aqui, ó, ID string, nome e string. ID string, nome e string, tá certo? Então veja, ele tá dizendo aqui, ó, classe categoria foi incorretamente implementada, propriedade ID é privada, né, em type categoria. Veja, como eu defini aqui no contrato que eu tenho que ter ID e nome, teoricamente eu não poderia ter, ó, esses dois aqui privados, né? Mas veja, a gente está buscando encapsulamento, né? Então, como é que eu faço para que a gente tenha esses elementos de forma pública, né? E atendendo aqui a minha interface. No caso, eu vou manter os atributos privados, porque eu quero encapsular. Isso aqui a gente vai manter. Só que a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó, dentro da parte dos gets e sets, eu vou criar os gets de ID e de nome públicos, ó. Get ID, tá certo? No caso aqui eu vou botar, ó, underline para diferenciar, né? Então, ó, eu criei um método getID que retorna o this.id, que é esse atributo, tá certo? E o getNome também, né? Botar aqui underline nome, o atributo agora é com underline,
getNome retorna this.nome, que é esse atributo. Então, para eu acessar valores da minha entidade, eu não acesso direto os atributos, porque eu está encapsulado, eu acesso através dos métodos get. O get não faz alteração, né? Ele não muda estado, então não preciso fazer validações, então eu posso colocar eles como público, porque ele só faz retornar valor. Quando eu fiz isso, eu já, né, consegui resolver a minha questão de a minha categoria, né, estar compatível com o meu contrato, né, que é a minha interface que eu criei. Beleza? Bom, mas veja, quando a gente falou lá em definindo, né, evitando os modelos anêmicos, a gente falou o seguinte: livre-se dos criadores, né, dos modificadores de acesso públicos quando você está falando em set. Então, por exemplo, né, então para fazer isso e a gente tornar o modelo mais rico ainda, a gente vai criar private set ID, ou seja, na hora de setar o ID, que é um método que altera comportamento, né, ou um comportamento que altera estado, eu boto ele privado, porque ele só vai poder ser acessado pela própria categoria, tá certo? Então, quando eu passar um valor aqui, tipo string, esse atributo aqui, this.underline_id, que é referenciado a isso aqui, vai receber esse valor, tá certo? A mesma coisa eu vou fazer no nome aqui. Vou fazer no nome aqui. Beleza? Bom, feito isso, a gente criou aqui já algumas coisas que nos ajudam a ter invariantes de classe, tá certo? Mas a gente também tem que trabalhar o construtor, beleza? Então vamos lá, definindo o construtor. Quando a gente falou também em invariantes, a gente falou, pense duas vezes antes de usar construtores públicos, né, e sem parâmetros, né? Então a ideia aqui é que a gente cria um construtor. Por exemplo, vou botar aqui um comentário. Cria um construtor que não seja público, tá certo? Então a gente vai criar um construtor privado, private constructor, que recebe o próprio um parâmetro categoria que é de que tipo? Da categoria que eu defini no meu contrato. Então, mais uma vez, né, via construtor, eu evito que os meus clientes, né, que estão usando esse cliente que eu falo, não o cliente final, né, mas as minhas partes do código que estão usando a entidade categoria, chamem diretamente via new, né, a palavra reservada new, o construtor, tá certo? E quem chamaria aqui dentro da própria categoria tem que ser uma categoria inválida. Isso aqui é um invariante porque eu defino aqui, né, uma categoria, tá certo? E aí eu passo this.id, eu estou chamando esse método, né, que é privado também. This.nome, eu estou chamando esse método set do nome, passando aqui o que é, né, os elementos que vieram desse parâmetro categoria. Beleza? Bom, continuando, a gente tem mais ainda para evitar domínios anêmicos, né? A gente tem que lembrar que invariantes são uma forma de garantir integridade. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui é privado, construtor privado, né? Definindo os contratos, são para garantir integridade desses objetos, tá certo? E as invariantes de classe normalmente são definidas no construtor, como a gente já está fazendo aqui, né? Definindo no construtor. E veja, a melhor forma de impor a lógica de validação em um objeto, como é que a gente, né, determina que aquele estado daquele objeto é válido? Como é que a gente impõe isso, né, em termos de código, né? É manter o construtor privado, como a gente fez, e usar um método de fábrica estático, ou seja, um método que crie uma entidade desse objeto, tá certo? Seguindo aquelas regras também que foram definidas aqui nas histórias de usuário e quando a gente definiu o que é uma categoria para o nosso sistema, certo? Então vamos lá, eu vou criar aqui embaixo, botar aqui um comentário, um static factory method, ou seja, um método de fábrica estático. Um método de fábrica é só um método que cria, né? Em vez de agora a gente fazer new na classe categoria lá fora, a gente vai estar isso aqui privado, só quem pode fazer new é a própria classe. E aí a gente precisa fazer um método que saiba como criar uma categoria válida. Aí como é que a gente vai fazer? Criar, recebe o criar categoria props, tá certo? Que a gente já criou lá no categoria.types.ts, mas a gente não importou aqui,
Posso importar ele aqui, categoria props. E aí, quando eu chamar um método, esse método público aqui, agora eu vou poder chamar, né? Categoria.criar, passar uma propriedade, um objeto propriedade que respeita o tipo criar categoria props, tá certo? E esse método retorna uma categoria. Gera um ID automático, eu até botei aqui um comentário, aqui no futuro isso aqui a gente vai refatorar para gerar um ID através de IDs únicos, né? A partir do objeto props, que é desse tipo, a gente recupera o nome através de desestruturação, né, que é uma técnica aí de JavaScript, TypeScript, e aí sim eu faço o new, criando um objeto ID e nome. Veja que a categoria, né, que é o construtor, que ele está definido aqui, quando eu passo o mouse, ele diz, o construtor categoria precisa de um objeto categoria que é do tipo da interface e categoria. Esse objeto que eu estou passando aqui, passando ID e nome, ele é do tipo que está aqui, né? Se eu mudar esse nome aqui, botar um S aqui, ele já vai me dar erro, porque ele vai dizer o seguinte, que o argumento, né, do tipo que eu estou passando aqui, esse objeto aqui, ele não está associável ao parâmetro do tipo do contrato, porque o contrato define que eu tenho que ter um ID e um nome, né, sem o S aqui, tá certo? Se eu alterar tanto o nome como o tipo, isso também vai acontecer, porque eu consigo validar, né, e verificar essas questões aqui, beleza? Bom, veja que a gente fez aqui esse construtor aqui, né? E agora a gente está aqui, de certa forma, aplicando toda a parte, né, de invariante. A gente criou um domínio anêmico, seguindo algumas práticas, construtor privado, definindo, né, contratos, tá certo? Para garantir a integridade do dado, para garantir o estado válido do dado. Criou fábricas estáticas, né? Métodos de fábricas estáticas para criar, tá certo? Esse cara aqui agora é responsável por garantir esse estado válido, certo? Mas aí a gente tem o seguinte também. A gente tem aqui, né? As exceções, né? Tipo, e as regras de negócio um pouco mais definidas, dizendo, por exemplo, que é o nome de uma categoria válida. Então, veja, eu tenho que colocar no meu código, na hora que eu estiver criando uma categoria, que agora é representada, né, por esse método aqui, veja que a gente está especificando mais ainda, né, a gente saiu lá do desenho para vir para o código, e aí eu tenho que garantir que ele respeite isso que eu pensei aqui na minha história de usuário. Então, por exemplo, se eu estou criando uma categoria e chamo um new categoria, e esse new categoria, o nome que é passado aqui, ele é enviado para o método set, eu posso aqui nesse método set, né, criar códigos que vão verificar esses cenários. Então, veja, um dos cenários aqui é criar a categoria inválida, né, com o nome da categoria nulo ou indefined. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, se value, né, que é o valor, tá certo, for igual a null ou value for igual a undefined, então, né, eu vou cair nessa exceção aqui. E aí, quando a gente tem uma categoria inválida com o nome de categoria, a gente, usando o BDD, a gente falou, dado uma categoria com nome nulo ou indefinido, um erro informando que o nome da categoria nulo deve ser apresentado. E aí a gente vai, para trabalhar com erro, a gente vai usar aqui as exceções, né, que a gente vai explicar um pouco melhor nas próximas aulas, e eu posso enviar aqui um erro, né, por exemplo. Posso até pegar do próprio texto aqui, tipo, nome da categoria nulo ou indefinido, por exemplo. Beleza? Isso aqui, já me garante esse cenário aqui. E eu posso depois continuar a partir das minhas histórias de usuário em termos de código, implementando aquelas regras de negócio que foram definidas. Então vamos lá para a próxima, que é, né, por exemplo, nome da categoria não atende tamanho mínimo. Eu poderia botar aqui o tamanho, né, mas a gente definiu como 3. Então vamos lá, eu vou fazer aqui, se o value ponto trim, que é um método para apagar, ponto length for igual a 3, ou for menor que 3, por exemplo, então, você vai fazer, uma mensagem, né? Lançar uma exceção, que a gente vai ver mais na frente como é que
o conceito disso, né? O nome da categoria, né? E para atender a última exceção, né? A gente pode chegar aqui e fazer isso aqui. Se value trim for maior que 50, por exemplo, né? Nome da categoria não possui um tamanho mínimo, o tamanho no caso aqui é máximo válido, certo? E aí veja, quando eu for criar um objeto, né? Eu vou passar por aqui, aí, criar, passo a propriedade, recebo ela, chamo o construtor, que agora está usando esse conceito de invariantes, né? O construtor é privado, só a própria classe pode chamar, passo aquele nome, né? No ID a gente não valida porque ele vai ser gerado automaticamente e a gente não definiu isso nas histórias de usuário, né? Mas o set do nome ele faz testes. Então, se passar aqui e value for igual a null, então ele vai lançar um erro. Tá certo? Então, vamos fazer uns testes aqui no nosso index. Veja que a gente já criou as classes aqui, ó. Então, vou vir aqui no nosso index. Tá certo? Veja que a gente tem um console.log aqui. Vou fazer aqui ó, a impressão do console.log para ver que está funcionando. Mas o que eu vou fazer aqui é testar se aquela minha classe, aquela minha entidade modelada, implementada com domínio rico está funcionando. Então, vou primeiro, né, aqui no categoria entity, eu vou ter que exportar também, né? Senão a gente não consegue ver lá. Export o que é categoria, que é a entidade. Chegar aqui no index, vou importar a categoria. Veja que a categoria vai vir ó, da pasta módulos, do subdomínio catálogo, dentro de uma camada chamada domain, onde a gente implementa as regras de negócio, né, desse subdomínio catálogo, no caso aqui a entidade categoria, que representa as regras de negócio e os dados críticos de negócio do que é uma categoria. E aqui eu posso usar agora, eu vou fazer assim, ó, let categoria, né, recebe categoria.criar. E aí eu tenho que passar aqui dentro desse criar, né, o argumento, se eu passar aqui no criar, é um argumento do tipo, né, criar categoria props, né? Então, por exemplo, eu vou ter que passar aqui aí só o nome. Por exemplo, nome tipo teste. Veja que se eu passar tudo igualzinho ao que está definido aqui no contrato, né? Funciona. Se eu tentar passar um ID aqui, ó, isso aqui não vai me permitir. Tá certo? Porque ele vai dizer, ó, ID, né? Esse objeto que eu estou passando, que é representado por esse cara aqui, ó, abre chaves e fecha chaves, não é associável ao tipo criar categoria props. Tá certo? Mesma coisa se eu botar aqui, ó, um atributo com um nome diferente. Tá certo? Então, vou chegar aqui, ó, console.log e imprimir o que está na memória dessa categoria aqui. Vamos rodar para ver o que, é que vai acontecer. Aguardo o código ser executado. A gente teve um erro aqui, ó. Nome da categoria não possui um tamanho mínimo válido. Teste, né? Ele está fazendo um teste aqui. Eu estou passando o nome para cá para criar, que vai nesse objeto. Eu recupero o nome de dentro desse objeto, né? Ó. Tá certo? E passo pro construtor, né? O construtor vai passar pro método nome, que vai fazer o teste. E ele tá caindo aqui, aí. Value.trim, eu acho que é porque aqui é uma função, né? Length. Deixa eu botar aqui como função. Vamos executar novamente agora. Aí ele tá dizendo aqui, ó, teste não está definido, né? Ele está dizendo, uso estrito, teste, não está definido. Vamos lá aqui, value.trim. Aqui também eu vou fazer value, que é string, né? Define. Está dizendo que teste não está definido. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que a gente vai fazer. Vamos abrir o código aqui,
A gente tem esse value igual a null e value igual a undefined, certo? Uma coisa que a gente pode fazer aqui é botar um console.log aqui, antes da gente ir para os conceitos lá de depuração do código. A gente pode estar fazendo essa depuração mais simples para ver o que está acontecendo na hora que chega essa informação aqui, né? Vou botar aqui ó, um indicador, né? Vou executar esse código novamente. Veja que ele passa aqui, ó, imprime o teste. Agora ele foi, né? Ele criou a categoria, né? Veja que talvez não estava salvo. Deixa eu fechar aqui novamente. Salvar. Rodar o código. Pronto, aí. Como o nome do teste é válido, ele cria a categoria mesmo. Esse método criar, veja que esse método criar, ele retorna uma categoria, uma entidade daquele tipo, daquela classe que a gente criou. E eu imprimo ela aqui, que está em memória, com ID e com o nome teste. Se eu passar um teste com menos de 3 letras, ele vai ter que me lançar uma exceção de erro, tá certo? Olha, nome da categoria não possui um tamanho mínimo. E se eu passar um valor acima de 50, vou testar aqui, acima de 50 caracteres, ele também tem que me lançar uma exceção, não possui tamanho máximo válido. Então veja que aqui a gente garante, né, um estado válido do objeto no momento da criação, e a gente implementa um domínio rico usando aí invariantes de classe, né, métodos de fábrica estático, construtores, né, construtores privados, tá certo? E é óbvio que a gente só chegou nesse código porque a gente fez análise de design, né? A gente partiu da visão geral mais genérica, usando aí a aplicação top-down, até chegar aí no diagrama, não no diagrama, né, mas na história do usuário, onde a gente define algumas restrições, né, faz a narrativa da história, ou seja, como aquela estratégia de criar categoria vai ser implementada, né, vai ser executada, e define algumas restrições, né, no caso um estado válido e algumas restrições e exceções que podem acontecer no momento de criar a categoria. E veja que isso aqui a gente pode aplicar para todos os outros, né, casos de uso, né? Criar histórias de usuário quando necessárias, lembrando que a gente tem que ter esse bom senso, né? Que nem todas as... Se o caso de uso for simples e não tiver exceções críticas, talvez não seja necessário especificar tanto, né? E esses documentos, né? Esses requirements que estão dentro dos requirements, ajudam a gente a chegar na implementação, né? No caso aqui a gente implementou 2 arquivos. E aí veja que a gente vai crescendo, né? Por exemplo, provavelmente aqui dentro do domain a gente vai ter produto, entity, product types, tá certo? Que vão definir os contratos do produto, o que é uma entidade do produto dentro do sistema, né? Aí depois dentro de pedido aqui a gente também vai ter essa estrutura de domain, de requirements, dentro do subdomínio de carrinho, dentro do subdomínio de usuário também, né? Fazendo isso assim, aplicando essas práticas que a gente vem fazendo nos outros subdomínios e nos outros elementos do domínio que a gente já vem fazendo. Valeu? Então é isso. Na verdade, a gente vai falar um pouco aqui das considerações finais, né? Agora, para a gente poder finalizar o vídeo. Então, veja, a gente falou dos conceitos do modelo de domínio anêmico e modelo de domínio rico. Possibilidade de implementar um software mesclando modelos anêmicos e domínio ricos, a depender da necessidade, da complexidade do software, né? E dos casos de uso onde cada um desses conceitos é usado, né? Um pouco do que é o DDD, que é o Architectural Partners de Domain Driven Design, né? Que é uma abordagem completa para implementar domínios ricos. Porém, é interessante lembrar que a gente não está usando ele da forma mais pura, né? A gente usa alguns conceitos como entidades e algumas boas práticas, a gente faz uma adaptação para que essa adaptação ela é proposital para a gente não acabar incorrendo em excesso de engenharia, que é o overengineering, né? Nesse processo, né? E a próxima etapa é trabalhar com erros, né? A gente viu alguns erros aqui acontecendo, né? Lançamento de exceções, né? Sendo lançados aqui, mas a gente ainda tem que falar um pouco mais aprofundadamente sobre como trabalhar com isso, né? E a gente vai falar sobre a natureza dos erros, ou seja, como os erros surgem, né? De onde surgem e suas categorias, e quais as estratégias para mitigar esses erros, especificamente até atreladas às suas próprias naturezas, né? Em algumas naturezas de erros tem estratégias específicas, como programação defensiva, tratamento de exceção, depuração do código, testes automatizados. Valeu, galera. Até mais.